existe um fosso entre as informações que são geradas e a utilização dessas informações para que alguém tome decisão. O Álvaro tem uma pesquisa que mostra bem isso, o quanto não se usa a informação nessa área. A gente tem se aproximado muito dessa, que inclusive é uma coisa que na administração se faz muito, que é a necessidade de se desenvolver painéis, né, que escolham indicadores realmente relevantes, né. Na verdade, hoje nós temos uma quantidade muito grande de informação muito pouco utilizada. Na área de saúde, isso também, principalmente na área hospitalar, é uma especificidade. Estou me lembrando aqui de um trabalho que analisou as repercussões, né, dos próprios processos de acreditação que vocês comentaram. Os hospitais têm feito o processo de acreditação com entidades, inclusive, a Joint Commission de estrangeiras, né, americanas, canadenses, francesa. E esses hospitais trazem, quer dizer, essas acreditações mostram, quer dizer, elas são capazes de revelar como ainda é pouco profissionalizado, com algumas exceções dos hospitais privados, mais modernos e tal, né? Um ou outro hospital público que também tem, né, conseguido uma gestão mais profissionalizada. Mas a profissionalização é um desafio, inclusive na nossa tarefa de cursos, treinamentos, trabalhar recursos humanos nos hospitais, né? Nós, nas nossas várias frentes, trabalhamos formando gente com outra mentalidade. Os nossos alunos têm uma mentalidade diferente, inclusive encontram uma certa dificuldade para levar essa mentalidade do administrador para o ambiente da saúde. Na verdade, a área de saúde também tem muitas instituições filantrópicas que a questão do controle, apesar de elas não serem públicas, a questão do controle da instituição para resultados ainda é algo um pouco, não sei. Na verdade, elas são chamadas públicas não estatais, quer dizer, o que elas não são é estatais, que elas vivem basicamente de recursos. Pois é, mas não sei se você concorda, claro que concordo, você tem pesquisado isso também, mas a dificuldade que você tem de controle no sentido do interesse da instituição. Durante muito tempo, e agora acho que menos, se achava que se tem um software, está tudo respondido. Então, né? Não, tem que ter máquina também. Bom, claro, mas tendo um sistema, você responde todas as perguntas. E só mais recentemente é que o pessoal tem investido em qualificar a informação, investir em melhorar os registros clínicos, e acho que a discussão que a gente teve, inclusive essa semana, com a experiência inglesa, mostra bem a importância da parametrização dos sistemas, de boas tabelas, de uma qualificação do dado para poder haver troca de informação, para poder fazer análises mais sofisticadas, para poder ter, de fato, um suporte à gestão mais elaborado do que a gente tinha, né? E nem sempre isso é muito agradável para o gestor. Acho que isso implica uma mudança, né, importante dentro das organizações. Eu acho que elas vêm de forma ainda muito lenta, mas vem gradativamente. Aí vale para o setor público e vale para o setor privado. Às vezes o setor público é até mais sensível a analisar a informação do que o setor privado, por incrível que pareça. A gente sempre imagina que no setor privado a sensibilidade às técnicas mais modernas, a uma gestão mais profissional. Por causa da viabilidade financeira, né? Vamos ao que interessa. Mas nem sempre isso é verdade. Às vezes a gente tem administrações ainda no setor privado. Isso é interessante. Muito... Essa é uma questão interessante na área da saúde, porque, de fato, é óbvio que uma empresa sempre está pensando no resultado. Na área de saúde, muitas vezes, isso não é verdade, né? Muitas vezes, grupos dentro das organizações fazem com que ela seja menos eficiente. O que acontece é que algumas têm muito dinheiro, né? Tendo muito recurso. Então, podem se dar o luxo, né, de gastar um pouquinho mais do que precisava. Né? Então, tem um aspecto também que já se falou muito em termos de pesquisa nessa coisa de informação, é que também o sistema de informação não pode custar mais do que a operação no que diz respeito à assistência. Isso é um assunto. Agora, o outro assunto que eu acho que a gente não pode deixar de tocar, um serviço de saúde não é um só. Ele é quando ele é visto pela organização, quer dizer, a administração vê um serviço
Quem faz assistência vê um outro serviço diferente. O pessoal que não faz nenhum nem outro vê um terceiro e a população vê um quarto. Na verdade, hoje o sistema de saúde está mudando, né? A assistência hospitalar, hoje, cada vez mais procedimentos são feitos em termos ambulatoriais, quer dizer, então está mudando isso daí, e os planos de saúde têm entrado agora a fazer algumas atividades que eram tradicionalmente da saúde pública, por exemplo, uma tendência da medicina preventiva. Temos pesquisado isso, pesquisando taxa de retorno de investimento em medicina preventiva, um dos trabalhos que a gente fez aqui, né? Então ainda tem esse problema, quer dizer, ainda tem essa característica de eles ainda estarem procurando o resultado financeiro, né? Quer dizer, como uma coisa principal no plano de saúde, mas toda essa discussão do plano de saúde se responsabilizar pelos beneficiários, né? Então são muitos aspectos que a gente tem olhado aqui, né? Não, eu queria reforçar nessa discussão da coisa da mudança dos hospitais ou da rede, ao mesmo tempo que a gente tem aquilo que a gente chama de deshospitalização, quer dizer, a gente tem muito mais procedimentos sendo realizados na área ambulatorial ou com curto tempo de permanência no hospital, a gente tem quem interna é mais grave. Então, a gente tem uma necessidade maior de leitos de terapia intensiva. Então, a gente está mudando também o hospital, o que faz com que a gente tenha que ter esses indicadores, eu acho que essa é a discussão que a gente vem tendo, para olhar muito menos fragmentado cada pedaço, e acho que esse é um desafio que a gente tem são mais até os sistemas de informação, né, Denise? Você tem que montar o sistema de informação que tenha em conta disso. Que a gente consiga olhar a continuidade da assistência, desde o doente chegar na porta, né, nos diversos tipos de prestadores de serviço, até a reabilitação. Porque eu acho que até os indicadores teve um avanço muito grande, você mesmo pesquisou. Quer dizer, hoje a gente já mede o tempo em que o indivíduo chega, quando ele faz o exame, o tempo do resultado ao tempo da intervenção. Agora precisa do sistema de informação e de medidas nesse sentido. Mas eu acho que tem uma outra questão que eu queria, que eu acho que já estão terminando, é isso, mas que eu queria colocar, que também é super importante, é a questão da terceirização, que nós temos estudado muito também, quer dizer, essa pulverização. Então, tem a ver com a contratualização. Eu estava pensando nisso porque hoje estava vendo uma notícia de uma paciente que fizeram um ultrassom nela e descobriram que ela tinha gêmeos. Aí, quando ela foi ganhar neném, nasceu só um. E ela está querendo saber cadê o outro filho dela, né? Então, na verdade, hoje você tem terceirização de diagnóstico, etc. Então, tudo isso são riscos, né, que vão sendo introduzidos na assistência e que nós temos pesquisado e que são muito importantes, né? Eu acho que a única coisa a mais que tem a ver com essa discussão é que eu acho que a gente tem também trabalhado, que é a discussão da incorporação de tecnologias, a análise, utilização, incorporação de tecnologias, que tem a ver com essa discussão de protocolo e que eu acho que também é uma discussão bastante importante, né, na fundamental área da saúde. E específica para a saúde. É a única área onde se introduz tecnologia, não para de usar a antiga e, em vez de diminuir custo, aumenta custo. Então, acho que essa é uma área também que a gente tem trabalhado e que tem, vamos dizer, avançado na investigação no sentido de identificar não só o impacto, mas como é que a gente pode estabelecer rotinas e, vamos dizer assim, investigações no sentido de identificar quais são as forças que determinam essa pressão de incorporação e tentar interferir nisso. Então, eu acho que a gente só não pode deixar de lembrar, e acho que a gente acabou falando pouco, porque também todos nós temos a ver com isso, que é o usuário do sistema de saúde ou o cidadão. É verdade. Né? Que a gente estuda também, mas dói mais, porque no fundo a gente pode ser isso. Eu acho que era isso. Muito obrigada.